Olá a todos, que a bênção de Deus esteja na sua vida, que o Senhor ele te dê vitória nesse desafio que você está enfrentando no dia de hoje, porque nós estamos vivendo a fé do desafio da resposta. E hoje nós vamos aprender um pouquinho com Josué. Josué, ele estava no momento da vida dele, um momento assim desafiador. Porque, primeira fase, o desafio dele era ser um auxiliar de Moisés, abençoado. Era ajudar Moisés a cumprir o propósito. Ele era um servo de Moisés, servo de Deus e servo de Moisés. E ele entendeu que Moisés tinha um propósito a cumprir, um propósito diante de Deus, e ele foi ali um servo dedicado, muito dedicado. Ele não fugia das batalhas. Josué, nessa primeira fase do desafio, ele lutava pelo Senhor, as guerras do Senhor, para a glória de Deus, e também para honrar o líder, no caso Moisés. Moisés era o líder, um líder espiritual. Moisés ele recebia de Deus e dava as diretrizes, a direção, a orientação, né? E então, nessa primeira fase, Josué foi, digamos assim, impecável, excelente. Enquanto ele estava lutando para honrar a Deus e honrar o seu líder, né? Ó, estou aqui no monte agora, vocês podem ver aí, ó, eu vim orar aqui no monte, fazer esse clamor do desafio aqui no monte. Hoje é o 6º dia, né, do desafio da resposta, e eu creio que Deus vai dar resposta para você. Então, Josué, só para você entender, e você também conseguir trazer, meu irmão, minha irmã, para a sua vida, aquilo que foi bom para Josué, né, aquilo que você talvez está passando e que se identifica com o que Josué passou, tá? E ele venceu o desafio. Nós também vamos vencer. Então entenda uma coisa, Josué, enquanto ele, sabe, estava tendo uma referência, né? Eu estou fazendo isso aqui, é para Deus, para o Senhor, mas também é para que o ministério de Moisés, né, seja abençoado, Moisés seja honrado. Eu estou aqui também, não é só uma questão de servir a Deus, mas uma questão de honrar o Moisés também, né? Moisés me colocou aqui como auxiliar, né? Investiu em mim, então é uma questão de honra. Quando ele estava assim, nesse desafio, né, de honrar a Deus, de honrar Moisés, ele vencia tudo, gente. Ele era para cima, ele era positivo, ele era animado, ele era determinado, sabe? Ele foi com os espias lá, espiar a terra, aí uns camaradas falou, não, a gente não vai conseguir, ele falou, junto com o Caleb, ele falou, nós vamos conseguir sim, rapaz, nós vamos para frente, entendeu? Então, enquanto ele tinha uma referência de Moisés como líder, ele não afinava para desafio nenhum. É assim como algumas pessoas que, enquanto ela está lutando pelos outros, para que os outros vá bem, lutando pela família, lutando para o marido estar bem, para o marido ser bem visto pela família, para o marido se dar bem na empresa, para o marido não cair em tentações, né? A mulher que faz de tudo, ela usa toda a sabedoria dela para, em prol do marido estar bem, estar com Deus, né? Ter uma saúde boa. A pessoa faz de tudo para os filhos, né? Ser formado, sabe? Enquanto ela tem esse alvo, esse objetivo, ela não afina para desafio nenhum. Ela não desanima com desafio nenhum. Quando é para ela entrar num desafio em favor dos outros, ela vai, ela tem coragem. Quando é para ela pedir algo
para os outros, ela vai. Mas às vezes o desafio é quando ela tem que fazer para ela mesma. Tem gente que o desafio dela é esse. Se for para fazer para os outros, ela tira da boca para ajudar os outros. Ela tira a própria roupa para vestir os outros. Mas quando chega a hora dela fazer por ela assumir a liderança, esse é o desafio maior da vida dela. E é isso que nós vamos falar hoje, porque às vezes você diz, bispo, eu sou desse jeito, bispo. Para os outros, sabe, bispo, eu não vejo dificuldade. Para os outros eu encaro qualquer desafio, sabe? Para os outros que eu falo é o seguinte, é a família, é o marido, é a esposa, é quem quer que seja, sabe? Bispo, para os outros eu fico noites acordada, eu faço de tudo um pouco, mas quando é para mim, é o maior desafio, eu não consigo, eu fico travado. Eu fico travada. Eu não me sinto merecedor, merecedora. Eu não me esforço. Então você precisa entender o seguinte, que esse é um desafio. É um desafio que você tem que vencer ele. É um desafio que você precisa encarar com muita seriedade. Porque o Josué, enquanto ele estava lutando lá pelo Moisés, pelas famílias e tal, né? Ele ia para cima, ele ia para frente. Mas na hora que chegou a hora, lá em Josué capítulo 1, Moisés morreu. Pronto, Moisés morreu. Sabe o que aconteceu com Josué? Aí levantou o maior desafio da vida dele, que era a hora dele ser cabeça. Enquanto ele era o braço direito de Moisés, ele encarava qualquer desafio. Por quê? Porque ele carregava o nome também de Moisés. Não, eu tenho que defender Moisés. Se for para mim entrar na frente trazendo para a linguagem de hoje, né? Se for para mim entrar na frente e tomar uma bala no lugar de Moisés, eu entro na frente. Você já fez isso, né? Eu também. Às vezes a gente faz muito isso. Só que tem momento na vida que você tem que fazer por você. Tem momento na vida que você tem que ser valente por você. Tem momento na vida que você tem que vencer o desafio por você, tá? Por quê, bispo? Porque tudo morre. Morre quer dizer passa, passa. Estamos no 6º dia do desafio. Quer dizer o quê, bispo? Quer dizer que o 5º, 4º, 3º, 2º, 1º dia morreu, passou, acabou. E tem pessoas que estão nesse desafio de pôr a sua vida para andar sem ter que falar, não, eu estou fazendo isso por causa de fulano, de Beltrano, não. Eu estou fazendo isso por mim mesmo, pelo que Deus tem para mim. Então, às vezes, o desafio é esse, gente. Tem pessoas que o desafio maior dela é esse. Para os outros, ela não vê dificuldade de fazer o melhor, de dar o melhor, mas se for por ela, é uma dificuldade. É uma coisa que ela mesma não consegue. Então eu quero falar para você agora, meu irmão, minha irmã. Você que está me assistindo, você precisa vencer esse desafio. Você precisa vencer esse desafio. Qual o desafio, bispo? O desafio de assumir a sua liderança. De assumir que você tem que fazer por você também. Aí Josué ficou desanimado porque Moisés morreu. O próprio Deus veio falar com ele. Porque Deus entendeu que para Josué continuar em frente, esse era o maior desafio dele. Esse era o maior desafio da vida dele, gente. Qual está sendo o seu maior desafio? Qual está sendo? Perdoar? Pois encara esse desafio. Por quê? Quando você vai perdoar, você não vai perdoar pelos outros, você vai perdoar por você. Você não vai liberar os outros da culpa, não, você vai liberar você para ser feliz.
E não adianta ninguém falar, fulano tem coração ruim, não perdoa, fulano não sei o que, não perdoa. Mas às vezes o maior desafio da pessoa é perdoar. Bispo, eu tenho dificuldade em me amar. Em me amar. Naquele versículo que diz, ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, eu fico só com o amor ao próximo, porque a mim mesmo eu não consigo me amar. Eu não consigo me valorizar. Eu não consigo me olhar no espelho e ver que eu tenho algo bom, e ver que eu tenho algo de Deus, e ver que eu tenho algo que faz a diferença. Então, você precisa encarar isso como um desafio. Escute o que eu estou te falando. Você precisa encarar isso como sendo um desafio, porque é um desafio. Há momentos na vida que para Deus cumprir o seu propósito, o propósito dele na sua vida, você tem que vencer os seus desafios. Os seus desafios. Uns tempos atrás aí eu fiquei muito pensativo, sabe, gente? Muito pensativo. Porque no nosso país, pessoas que alegravam muita gente. Humorista. Alegrava muita gente. Muita gente o ia assistir, ouvir, só para sair da tristeza, se alegrar, dar risada. E aí quando a fé, a pessoa que fazia tanta gente rir, se alegrar, a pessoa cai em depressão. Cai em depressão. Temos até um caso de um pastor, né, um grande homem de Deus, pastor mesmo, que no seu ministério, Deus deu para ele isso, né? Ele traz ensinamentos assim maravilhosos através desse tom, né, de alegria, de arrancar sorriso das pessoas. E ele mesmo testemunhou que chegou a um ponto que ele alegrava os outros, mas quando a fé ele se deparou com um quadro depressivo. Olha aí. Por causa de quê? Por causa de coisas do passado dele, que ele ainda não tinha tratado, mas tratou e ficou livre, graças a Deus, Jesus curou. Mas eu quero te falar o seguinte, gente. Tem hora que você consegue alegrar os outros, mas não consegue alegrar a si mesmo. É um desafio, gente. É um desafio. Não adianta a gente... tô aqui agora no monte e tá meio nublado, mas dá pra ver que tem sol. Vai dar meio-dia e pouco já, né? Quase 1 hora já. Talvez você tá assistindo em outro horário, mas nesse horário aqui que eu tô orando, te abençoando. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, gente. Tem hora que você... Às vezes o maior desafio é aquele de examinar-se a si mesmo. Lembra do que a palavra diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Às vezes o maior desafio nosso é você parar um pouquinho e examinar, sem culpa, sem condenação. Examinar mesmo. O que você está fazendo por você? Mas, bispo, isso aí não é egocentrismo, não. Você não é templo do Espírito Santo? É. Então, quando você cuida de você, você está cuidando daquilo que é do Espírito Santo. Salvação não é individual? É. Então, quando você cuida de você, você está cuidando da salvação. Exatamente. Quando você se guarda, né, se protege, se blinda, você está guardando aquilo que é precioso para Deus. Então eu sei, gente, às vezes o grande desafio é esse. Às vezes a gente ensina muita gente, mas às vezes o maior desafio é ensinar-se a si mesmo. Ensinar o nosso cérebro, ensinar o nosso corpo, ser escravo da vontade de Deus, ou seja, ser servo de Deus. Então, às vezes, a nossa maior desafio é governar a nossa própria língua, entendeu? Então, eu quero que você entenda o seguinte. Qual o desafio você está passando? Primeira coisa, você vai olhar como é que você está. Porque, às vezes, como Josué, você está lutando as guerras dos outros, você está indo para o deserto dos outros, você está enfrentando o inimigo dos outros, você está entrando em desafio dos outros com muita coragem, determinação, força de vontade. Mas às vezes você está desanimando nos seus próprios desafios.
Às vezes você está enfraquecendo nos seus próprios desafios. Seus próprios desafios. Chegou a hora de vencer. E quando você vence, quando você encara os seus desafios e vence, você não sabe o tanto que outras pessoas são abençoadas. O tanto que outras pessoas foram abençoadas. Então Josué, Deus falou para ele, falou: Josué, não temas, tá? Eu sou contigo, não temas. E ele disse para Josué: Josué, levanta-te, levanta, ser forte, ser corajoso, vá em frente, porque eu serei contigo, como eu fui com Moisés. Deus falando para Josué: Josué, agora é você. Você lutou tanto para me servir honrando a Moisés, agora honra você mesmo. Honra o que eu estou te dando, honra quem você é um líder. Você é um líder. Traduzindo, agora você assume as rédeas aqui e eu vou te usar, eu vou te guiar. Tem gente que está perdido porque não aprendeu a cuidar de si mesmo. Mas cuidou de muita gente. E cuidou assim com a máxima da excelência. Mas na hora de se cuidar, a pessoa não se cuida. Ela enfraquece nesse desafio. Se cuida, meu irmão. Se cuida, minha irmã. Meu jovem, minha jovem. Se cuida, ensina suas criancinhas a se cuidar. A não depender emocionalmente dos outros. A não depender de palavras positivas, elogios, de quem quer que seja. É hora de se cuidar, para você viver o que Deus tem para você. Essa é a palavra que eu tenho para te abençoar hoje. Vença esse desafio. Você tem que aprender a se amar, se valorizar, reconhecer não só os erros, mas reconhecer também as suas qualidades. Reconhecer também o seu potencial. É difícil, às vezes, para uma mentalidade igual a nossa, que foi treinada para ser uma mentalidade escrava, desde o início, a gente mudar essa mentalidade. Só que Deus muda, tá? E ó, daqui do monte, eu quero declarar essa bênção na tua vida. Eu sei que essa palavra de hoje, essa oração de hoje, pode salvar vidas. Observa, você que ficava muito deprimida, deprimido, a maior parte da sua vida você é só triste, cara fechada, irritado, irritada, nervoso, nervosa, estressado, estressada. Aí você observa, você tirou pouco tempo para você. Você tira muito tempo para os outros. E tira pouco tempo para você se cuidar, se alegrar com o Senhor. Chegou a hora de mudar isso aí. E mudando isso aí, tudo vai mudar. Eu quero orar por você, tá? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, porque eu estou num desafio que Deus colocou no meu coração e eu sei que é para abençoar muita gente. Quando completarmos aqui os próximos 10 mil inscritos no canal, Deus já falou no meu coração, é para mim fazer um jejum de 70 horas. 70 horas de jejum e de oração. Por quê, bispo? Eu também perguntei para o Senhor, por que, Senhor? É para mim fazer esse jejum aqui pelos inscritos, ao completar os 10 mil inscritos, né? 10 mil inscritos. Deus falou comigo, é porque, meu filho, tem coisas que é só com jejum e oração. Tem coisas que acontecem, tem coisas que são liberadas no campo espiritual, na dimensão espiritual. Tem coisas que é só com jejum e oração. Bispo, e aquele que não pode jejuar e orar? Aí a gente tem que fazer igual Jesus.
Teve um período que os discípulos, eles não jejuavam. Mas Jesus falou, eu faço jejum por eles. Então tem hora que nós, que estamos como sacerdote, como pregadores, como homens e mulheres de Deus, tem hora que a gente tem que fazer um jejum mesmo em favor de outras vidas. Orar em favor de outras vidas. Interceder em favor de outras vidas. Trazer uma palavra para outras vidas serem abençoadas. Tá bom? Então eu quero orar agora. Me ajuda aí nessa missão, gente. Me ajuda nesse desafio, tá? Quem já é inscrito, glória a Deus. Eu estou orando por você todos os dias. E compartilha aí essa palavra, essa oração. Manda aí nos seus contatos, tá bom? Você percebe que aqui a gente fala de Deus. Não estamos falando de religião A, B ou C, não. Estamos falando de Deus. E Deus quer abençoar todos. Tá bom? Glória a Deus. Clica aí no joinha, ó, no like. Isso aí faz com que essa palavra chegue para outras pessoas. Tá bom? Meu Deus e meu Pai aqui do monte. Assim como eu estou aqui caminhando e orando, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, meu Deus. Como o Senhor abençoou Josué, porque a vida dele estava parada. Parada porque agora era um desafio. Ele não precisava fazer mais nada por causa de Moisés. Agora ele ia fazer por Deus e por ele mesmo. Então a vida dele, meu Pai, ficou parada naquele desafio. Mas o Senhor chegou para ele e deu a direção e falou com ele. Meu Deus, e hoje o Senhor falou com cada um. Então dá força para que cada um possa caminhar. Que a vida de cada um vá para frente. Assim, meu Deus, como Josué, a partir daquele momento ele caminhou, ele andou, ele foi em direção a viver uma nova vida. E ali ele passou a conhecer um novo Josué. Ele conhecia o Josué que fazia de tudo para poder dar certo no ministério de Moisés, que também era o ministério dele. Mas agora era ele que tinha que assumir a liderança e dar continuidade naquele propósito. Ele que estava com o cajado na mão agora, Pai. E ali o Senhor falou com ele. E a vida dele passou a andar. Eu declaro que a sua vida vai andar. Eu declaro em nome de Jesus. Vai andar. Vai para frente. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Toma posse da sua vitória. Aleluia. Tá ligado, gente? Escreva aqui, ó. Escreva aqui nos comentários. Escreva assim, ó. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado na terra e tá ligado no céu. Tá ligado a nossa vitória. Tá ligado, nossa vida vai andar. Em nome de Jesus. Vai. Você que estava paralisado pelo medo. O medo do desconhecido, né? Ou seja, e agora? O que eu vou fazer? Não tem ninguém falando para mim o que eu devo fazer, o que eu não devo. Agora você vai andar numa novidade de vida. Tá ligado? Escreva aí. Tá ligado. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. E à meia-noite, na verdade às 23 horas, se Deus permitir, eu vou estar aqui com vocês novamente, orando e abençoando. Lembra que a oração é 2 vezes ao dia, tá? Na semana do desafio, tá bom? Deus te abençoe. Um forte abraço, em nome de Jesus.